Boa tarde, meus queridos alunos, professor Renato, professor de matemática, meus queridos alunos dos sétimos anos, né? Sétimo C e D, e aí o sétimo A e B, professor Gilson. Se ele quiser aproveitar o meu vídeo, também vocês vão ter a oportunidade de estar assistindo, tá, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui para estar matando um pouco da saudade de vocês, né? A gente já está mais de um mês aí se afastado um do outro. E aí a gente esse vídeo para a gente poder estar matando um pouco da saudade e tirando as dúvidas de alguns alunos, tá? Então hoje eu vou falar sobre... Estarei falando sobre os números inteiros, tá, pessoal? Então os números inteiros. Então o que acontece? O que são números inteiros, né? Bom, o nome, como o nome já fala, é um número que é inteiro, que não é dividido, que não é partido, né? E como assim seria um número dividido e um número partido? Por exemplo, nós temos o número 1, certo? Se eu dividir o número 1 por 2, a gente vai ter o número 0,5, ou meio, né? Então, 0,5 ou meio, ele deixa de ser um número inteiro, ok? Então, o número 1 é inteiro, a partir do momento que ele é dividido, ele deixa de ser um número inteiro. Então, os números inteiros são os números positivos e os números negativos, tá? Quando nós estudamos conjuntos naturais, nós observamos o quê? Que os naturais começam no zero, que é chamado elemento neutro, e aí tem o 1, o 2, o 3, o 4 e vai até o infinito, ok? Então esses são os números naturais. Os números inteiros tem o 0, que é o elemento neutro, tem o 1, o 2, o 3, o 4, que vai até o infinito, né, que são os naturais, e aí aparecem os números negativos, tá? Que são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, por aí sucessivamente, ok? Então o que acontece, pessoal? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre esses números inteiros. Operações com números inteiros. E o que seriam operações com números inteiros? Quando a gente fala de operação, a gente fala de somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? E até onde vocês sabiam, vocês apenas trabalhavam com os naturais, né? Somava, multiplicava, dividia os números naturais, que são os positivos, né? Por exemplo, 1 dividido para 1 é igual a 1, por exemplo. 4 dividido para 2 é igual a 2, né? Sempre com os números positivos. E aí quando a gente fala de operações com os inteiros, a gente também coloca agora os números negativos. Então, por exemplo, menos 1 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 2, menos 4 dividido por menos 2, menos 4 dividido por 2 positivo, né? Então eu começo agora a trabalhar com operações com números inteiros, tá? Que aí aparecem as operações com os negativos. E até então vocês não tinham trabalhado antes, né? A não ser que trabalhamos em sala há pouco tempo, né? Antes de a gente entrar nesse recesso forçado aí, né? Por causa da pandemia. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com os inteiros, né, os negativos também, e aí a gente vê o seguinte, que antes, quando era só os naturais, a gente não se importava tanto com o sinal, porque todos eram os números positivos, então positivos com positivos sempre vão dar positivos, né? Só que agora a gente trabalha com os negativos, e aí como é que o bicho pega, como é que fica? Precisamos lembrar o seguinte, que quando a gente trabalha com os números inteiros, que inclui os negativos, o sinal também realiza operação, tá? Por exemplo, temos dois tipos de regrinhas dos sinais. Vou falar agora um pouco das regras dos sinais. Temos dois tipos das regrinhas dos sinais. A primeira delas é o seguinte, que temos uma regra para quando os números estão somando e subtraindo, e temos outras regras para quando os números estão multiplicando e dividindo, tá? Então eu vou separar essas duas regras para vocês entenderem um pouco melhor. Aqueles que me acompanharam têm isso anotado no caderno, então pode pegar o caderno para poder estar auxiliando e ajudando melhor. Por exemplo, quando a gente está somando e subtraindo, a regra é o seguinte, que quando nós temos sinais iguais, a regra fala o seguinte, sinais iguais, a gente vai somar os números e conservar o sinal. Então, exemplo, se eu tenho o número menos 1 menos 4, né? Se eu tenho menos 1 menos 4,
Isso aí, o que acontece? Os sinais são iguais, né? Menos 1 e menos 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar e manter o sinal. Né? O que é manter? Conservar. Se os dois números são negativos, então vai continuar negativo. E vou somar 1 com 4. 1 com 4 vai dar, o resultado vai ficar menos 5. É igual eu falei em sala de aula para vocês. Quando vocês têm dúvidas, recorre ao dinheiro que não tem erro. Exemplo, você deve R$1 no banco. Você vai lá e saca mais 4, você vai ficar devendo quanto para o banco? Devendo R$5. Tá? Então, quando você tiver dúvidas, sempre recorre ao banco. Então, a primeira regra é essa. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Outra regrinha, para os sinais diferentes. Sinais diferentes, o que a gente faz? Subtrai um número pelo outro e conserva o sinal do número maior. Exemplo, menos 8 mais 4. Né? Menos 8 mais 4. Os sinais são diferentes, não é isso? Então a regra fala o seguinte, você vai subtrair um número pelo outro, 8 menos 4 é 4, e vai conservar o sinal do número maior. Quem é maior, né? O 8 ou o 4? O 8, não é isso? E qual seria o sinal do 8? Negativo. Então o resultado fica menos 4. Então essas duas regras vocês já tem no caderno de vocês. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal, sinais diferentes subtrai um número pelo outro e conserva o sinal do número maior. Então essas são as regrinhas para quando você está somando ou subtraindo. E aí agora nós temos a outra regra para quando a gente está multiplicando e dividindo. Né? E aí na regra de multiplicação e divisão, o que acontece? Anteriormente a gente já sabia que apenas os números multiplicavam ou dividiam. Agora a gente sabe também que os sinais também dividem e que os sinais também multiplicam. Como assim, professor? Então eu vou lá repetir para vocês novamente a regrinha que eu montei no quadro para vocês. Mais vezes mais é igual a mais. Mais vezes menos é igual a menos. Menos vezes menos é igual a mais. Essa mesma regra serve para a divisão. Mais dividido por mais é igual a mais. Mais dividido por menos é igual a menos. Menos dividido por menos é igual a mais, ok? Então, antes nós sabíamos que só os números multiplicavam ou dividiam. Agora sabemos que os números também, além dos números, os sinais também multiplicam e os sinais também dividem. Exemplo na prática. Eu tenho menos 2 multiplicado por menos 1, ok? Lembrando sempre que os números negativos nós temos que colocar entre parênteses, tá, pessoal? Porque para não ficar dois sinais juntos, sempre os números negativos a gente coloca entre parênteses, tá? Então, menos, não esqueci o exemplo que eu tinha dado, tá? Mas vamos lá. Menos 2 vezes menos 4, por exemplo. Então, eu falei para vocês que o sinal também multiplica. Então, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar positivo. 2 vezes 4, 8. Então, a resposta fica 8 positivo. Outro exemplo. 4 positivo vezes menos 6, né? Então, a gente vai fazer a multiplicação do sinal, menos vezes mais vai ficar menos, 4 vezes 6 é igual a 24, então a resposta vai ficar menos 24. Ok, pessoal? Então é só recapitulando para vocês, lembrando que os números inteiros são os números que não são divididos, né? E nos números inteiros são os números naturais mais os negativos, né? E aí a gente sabe que quando a gente vai fazer operações com os números inteiros, a gente sabe que não somente os números, mas também os sinais agora realizam operações. Vimos que tem dois tipos de regrinhas. Uma para quando está somando e subtraindo, outra para quando está multiplicando e dividindo, né? Para quando está somando e subtraindo, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Para quando está multiplicando e dividindo, mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais. Mesma coisa serve para divisão, né? Mais dividido para mais é mais, menos dividido para menos é mais também. E para qualquer uma das duas, menos vezes mais é menos, menos dividido por mais também é menos. Espero ter matado um pouco da saudade de vocês, tá, pessoal? Queria desejar um abraço, fique com Deus e bons estudos.